Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos hoje na quarta ministração da série Direção Divina, 7 passos para marcar a sua vida. Hoje é a quarta celebração e a quarta ministração sobre esta série, Direção Divina, 7 decisões para mudar a sua vida. E ela está embasada em um texto extraordinário que eu vou lhe aconselhar para que você tome para si. Existe um termo que é palavra rema. O que é palavra rema? É uma palavra que ela foi lançada aleatoriamente, mas você toma para você. É como que se Deus estivesse falando direto para você e especificamente para você. Olha só, Salmo 32:8, e diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Entenderam? Se entendeu, você perdeu a oportunidade de dar um glória aí, porque quem é que está falando que vai cuidar de ti? Quem é que está dizendo assim, peraí, calma, tem problema aí? Eu estou cuidando de ti. É o nosso Deus, é o nosso Senhor que vai te instruir, que vai te ensinar no caminho. Veja que é no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei e eu cuidarei de você. É Deus cuidando de você 24 horas. Deus tem uma direção, há uma direção divina para a sua vida. E para que você viva nessa direção divina, há alguns passos, são 7 passos para você mudar a sua vida. E o primeiro foi: comece aonde você está. Comece aonde você está. Dê o seu primeiro passo. Às vezes o que nós sonhamos é tão grande, é tão majestoso. Às vezes o que nós temos que mudar na nossa vida é tão grande, é tão forte, que nós não temos a capacidade ou a iniciativa de nós darmos o primeiro passo. Mas a Bíblia diz que Deus se agrada em ver a sua obra começar. Então, na primeira ministração nós estudamos sobre comece aonde você está. O segundo era, veja os sinais de pare. Veja os sinais de pare. Deus quer tirar de você tudo aquilo que quer parar você. Há muitas coisas que nos roubam, irmãos. Há muitas coisas que nos impedem. Preste atenção, Deus só trabalha com princípios. Deus não trabalha com necessidade. Se Deus trabalhasse com necessidade, não teria fome, não teria enfermidade. Mas Deus trabalha com propósitos e com princípios. E um dos princípios é a necessidade de nós tirarmos algo da nossa vida, se nós quisermos avançar, deixando para trás todo o pecado e o embaraço que tão despertos nos rodeiam. Então Deus quer tirar de você tudo aquilo que quer parar você. E na semana passada, uma ministração extraordinária, não que as outras não foram, mas eu me deliciei com aquela ministração durante esta semana, nos pequenos grupos, nos comentários em grupo. Foi algo extraordinário que Deus usou o nosso pastor sobre as nossas vidas, sobre decida permanecer. Decida permanecer. Nós não somos daqueles que desistem, mas nós vamos até o... Então eu quero que você faça uma cara de crente brabo. Sabe aquela cara de crente brabo? Aqueles, assim, tal, turrão. E eu quero que você ministre sobre a vida da pessoa que está ao seu lado. E você olha para ele e diz assim, você não será do tipo de pessoa que desiste. Pelo contrário, você irá até o fim. Mas olha, agora vamos fazer de novo bem bonito. Olha para ele assim, isso. Faça um cara de crente, irmãos. Diz assim, ei, olha aqui, rapazinho. Olha aqui, rapazinho. Você não é do tipo do cara que desiste, hein? Pelo contrário, você vai até o fim. Isso precisa ser real na nossa vida. Nós não somos daqueles que desistem, mas nós permanecemos na presença do Senhor. Nós decidimos permanecer até o fim. Aleluia. E o que nós temos para hoje à noite? Hoje nós temos avance para o destino. Há um destino para mim e para você, sabia?
há uma promessa sobre as nossas vidas, e nós precisamos tomar atitude que nos façam avançar. E a Bíblia, ao ditado que diz: comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Você precisa avançar para o destino, para onde Deus quer te levar. Há um lugar extraordinário em Deus, em que você ainda não provou. Há algo extraordinário sobre a sua vida. Ei, quer saber de uma coisa? Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Craig Groeschel, esse cara bonito, ele me perseguiu hoje o dia todo. 2022, quero estar assim que nem ele, bombadão. Vocês viram ali o cara? Forte. O Marlon disse assim: pastor, é só começar a andar comigo. Ele disse aqui assim, mas é que eu tenho que decidir começar, né, a trabalhar. Ele é halterofilista, tudo que é lista ele é, né? E então é um cara assim, ele disse essa frase: você não precisa ter fé para concluir, você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Isso é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida. O primeiro passo. E quem é? Quem é o personagem? Porque toda ministração, toda pregação, ela tem que emanar da palavra. E quem é o camarada que nós vamos usar para pano de fundo dessa nossa ministração? Quem é a pessoa que nós vamos tomar como exemplo, que nos leva a ver Jesus Cristo? Sim, mas que nós vamos tomar como exemplo nessa noite é Abraão. Porque aqui vai estar falando em Gênesis no capítulo 12. Deus chama Abraão para o seu destino. Deus chama Abraão para avançar para um lugar onde ele não conhecia. E preste atenção, então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que interessante. Nós hoje somos frutos da decisão deste homem, Abraão, quando ele decidiu avançar para o seu destino. Qual era o momento que Abraão vivia? Ele estava na cidade de Ur dos caldeus, na região da Mesopotâmia, uma região que era tremendamente idólatra, onde eles se dobravam, eles serviam, eles adoravam deuses estranhos, deuses que não era o nosso Deus. O Deus mais famoso que havia naquele lugar, naquele povo, era Lua. Chamavam ele de Nena. Outros nomes tiveram, mas o que mais me chamou a atenção foi esse nome. E Abraão vivia em meio a toda aquela idolatria. Tudo aquilo que tinha daquele povo, ele foi convivendo. Mas Abraão não se deixou atingir. Havia no coração de Abraão um desejo de adorar o único Deus, o Deus verdadeiro. E Deus o encontra lá no meio daquele povo, e Deus o chama para si. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não importa, meu irmão, o ambiente em que você está inserido. Se você for um adorador, se você for alguém que anda em fidelidade, Deus vai te achar lá naquele meio, e os propósitos de Deus vão se cumprir sobre a sua vida. E Deus faz a Abraão, Deus faz a ele algo extraordinário. Deus dá um comando, Deus dá a ele um destino, Deus dá para ele uma ordem para que ele saia, para que ele avance. E preste atenção, Deus diz para ele assim, para um lugar que eu te mostrarei. Isso está falando de futuro. E preste atenção nessa frase: não vá por onde o caminho pode te levar, siga antes para onde não existe caminho algum, e deixe um rastro. Foi exatamente isso que Abraão fez.
sobre a direção divina. Ele vai por um caminho onde ele não sabia, ele não conhecia, mas ele deixa um rastro, e esse rastro que Abraão deixou, até hoje, abençoa as nossas vidas. Então, para nós chegarmos num lugar de destino, e um destino extraordinário, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender aquilo que Deus diz. Mas para que você possa avançar para o seu destino, preste atenção, para que você possa avançar para o seu destino, é necessário que você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós vivemos um tempo de muito barulho. Nós vivemos um tempo em que as vozes soam de todo lado nos nossos ouvidos. Há muito barulho às vezes que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E às vezes você tem que tomar uma decisão, e você questiona algumas situações, e você começa a ouvir vozes. Mas se você quiser avançar para o seu destino em Deus, você tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E na parte A do versículo 1 do capítulo 2 diz assim, ó: e então disse o Senhor a Abraão. Quando ele ouviu a voz de Deus, isso fez total diferença sobre a decisão dele em avançar. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos, para que em meio a esse tempo de tantas vozes, de tantos barulhos, de tantos conselhos, de tantos porquês, nós temos que aprender a ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Todo-Poderoso, daquele que sussurra os seus ouvidos. Essa sensibilidade, ela é adquirida na intimidade com Ele. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir quando Deus está falando, porque essa voz nos levará a uma direção certa, a uma direção verdadeira, da onde Ele quer nos levar. Nós estamos num tempo de muita sensibilidade emocional. As pessoas, elas estão desenvolvendo uma sensibilidade emocional terrível. O que é sensibilidade emocional? São pessoas que se ferem muito facilmente por aquilo que ouvem. Sensíveis, não dá para tocar, não dá para falar nada, que ao serem confrontadas, ao serem colocadas sobre ela aquilo que Deus quer, elas se magoam. E eu diria que encheria as nossas mãos, de todos os dedos das mãos, de todos que estão nessa igreja agora, o número de pessoas que, por estar tão sensíveis emocionalmente, abandonaram a Cristo ao ouvir um comentário, uma palavra, uma voz ou uma correção. Pessoas que desenvolveram sensibilidade emocional, pessoas que se tornaram frágeis. E você quer saber de uma coisa? A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual, ela alinha o seu emocional. Quando você está alinhado com Deus, e você sabe quem você é em Deus, e você sabe que você foi chamado por Deus para viver algo extraordinário, o que pouco importa é o que as pessoas lhe falam. Está ali o Júnior, da camisa da Brava, mão na boca, relógio de corredor, não pinta o cabelo, porque já está tudo branquinho. Quantos anos tu começou a praticar esporte, Júnior, assim mais intensamente? 5 anos atrás. E eu tenho convicção, ele tinha um sonho, mas algumas pessoas, algumas vozes tentaram colocar sobre ele: não, é muito difícil, é caro, é isso, é aquilo outro, mas ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia quem ele era, então não importa o que falaram, ele foi atrás, ele correu atrás dos seus sonhos. Pode ser assim com você, que as pessoas falam o que quiser para você,
Porque gente, para nos atingir, para nos falar, isso tem de sobra. Mas quando nós temos a nossa sensibilidade espiritual aguçada, nós sabemos quem Deus é e quem nós somos em Deus. Então o que importa é o que Ele falou para mim. O resto é balela. Se nós quisermos avançar em Deus, em direção ao destino, se nós quisermos avançar sobre uma direção divina, nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E então disse Deus a Abraão. Segundo, para que você possa avançar para o seu destino, é necessário que você tenha disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Aí a boca fica braba. Porque quem é que não gosta da zona de conforto? Quem é que não gosta? Se nós não fôssemos tão apaixonados por Deus e pelos irmãos da comunidade Ágape, se você não fosse assim tão valente, tem lugar melhor, irmão, do que assistir a série do Netflix, jogado no sofá com os pés em cima do puff, com a esposa trazendo Coca-Cola gelada, né? Amendoinzinho, não tem. Há coisas que tentam nos prender. Olha essa figura dessa moça simpática ali, né? Observando os passarinhos ali. Está tudo certo, está tudo tranquilo. De manhã eu disse que o marido dela veio trazer o café, mas ela tomou café o dia todo, né? Está aqui comigo desde as 9 horas da manhã tomando café. Vai dar abstinência nela. Mas olha só que imagem que nos traz a tranquilidade. Aí agora eu te pergunto, imagina a vizinhança do Abraão. Abraão era uma pessoa bem-sucedida. Ele estava no meio da sua parentela, no meio dos seus irmãos. Eu imagino que o Abraão já dividia, né, a internet com o Arão, os dois ali, para poder aumentar o giga da internet, os dois já dividiam, né? A Sara fez uma conta da Netflix e já compartilhou lá com a outra. A Sara lá estava batendo bolinho, faltou açúcar. Ela lembrou, meu Deus, minha vizinha da direita me pediu sal 3 vezes, vou lá buscar. Estava tudo confortável. Estava tudo confortável aonde Abraão estava. Havia conforto, havia segurança. Mas ele ouviu o chamado de Deus sobre a sua vida. Ei, saia da terra, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais. Sai da tua zona de conforto, sai da tua estabilidade, sai para um lugar onde tu nem sabe onde é que é, mas te mova, te mexa. Porque se você continuar parado, eu sei exatamente onde você vai chegar. No mesmo lugar aonde você está. E segunda conclusão, o nosso reverendo Robson Mafra, ele diz que a pessoa que fica parada não fica no mesmo lugar. Ele começa a dar ré. Ele começa já a sair de ré. E é real, meu irmão. A vida segue, a vida toca. E nós não podemos ficar parados. E não existe avanço sem entrega. E não existe vitória sem dor. Que digam os atletas dessa igreja. Não existe avanço sem entrega e não existe vitória de dor. E nós temos um sério problema de aceitar que zona de conforto não é lugar de milagre. Nunca foi. Nunca foi. Tranquilidade, aguinhas calmas, nunca foi. Os melhores marinheiros, eles foram testados e treinados nas maiores tempestades. Então, se você quer avançar para o seu destino, sobre a direção divina, você precisa ter a responsabilidade, você precisa ter a disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. A ordem de Deus para Abraão foi: saia e vá. Na linguagem dos nossos abençoados adolescentes, vaza. Ei, vaza, vaza. Foi isso que Deus chama Abraão e fala exatamente isso para ele. Sai da tua zona de conforto. E nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos sair e renunciar o nosso conforto pessoal. Saia e vá na direção que Deus tem te colocado. Em terceiro, o
que nós aprendemos em relação ao destino que Deus tem, a direção de Deus para as nossas vidas. O que é que eu aprendo? Que para avançar em direção ao destino que Deus tem para mim, eu tenho que ter obediência em fé, para arriscar através do desconhecido. Obediência em fé, para arriscar através do desconhecido. Eu não sei de vocês, provavelmente o problema é só lá em casa, mas imagina, o Abraão sai para trabalhar de manhã, para arar a sua terra, ele era agricultor, né? A Sara fica lá fazendo as coisinhas de casa, bota a roupinha na máquina para lavar, né? Tira a roupinha do varal, vai lá, pega o aspirador, dá uma limpadinha na casa dela lá, está se preparando. Quando ela olhou, já eram 11h30, não dava tempo para fazer almoço. Ela vai lá, bota 2 miojos no fogo, pega aquela carnezinha de onde pica tomate, pica cebola, sabe fazer aquele refogado gostoso. Está preparando, esperando Abraão, está tudo tranquilo. Já está marcado com as amigas, né? Para ir no shopping ali em Jerusalém, era logo ali, não sei se era, mas era tudo certinho. E o Abraão chega para ela e diz assim: Sara, junta as tuas coisinhas aí e vamos embora. Assim, como assim? Eu nem acabei de pagar meu micro-ondas ainda. Ei, junta as tuas trouxinhas, vamos embora. Tá, mas para onde? Não sei. Eu não sei de vocês, mas se fosse lá em casa, tinha que dar um bocado de explicação. Mas, às vezes, o legal de Deus é que Ele não mostra o macro. Você não encontra na Bíblia Deus mostrando o macro, não. Deus sempre mostra o micro, o pequeno. E agora vai de mim e de você, acreditar ou não, que aquele chamado de Deus para a nossa vida vai nos levar para um lugar extraordinário. Que o destino para onde Ele quer nos levar está totalmente junto, alinhado com a direção divina. O que Deus diz para Abraão é exatamente isso que Ele disse para Sara: vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tem aqui uma atitude de fé, irmãos, extraordinária, uma atitude de obediência em fé verdadeiramente. Se Deus está me mandando, eu estou indo. Se é Deus que falou comigo, eu decido agora, eu vou. E é exatamente isso que Ele fala. E Deus traz você aqui hoje e te chama a se aventurar em um novo território. Com essa lição deste versículo, desse pequeno trecho desse versículo, Deus pode estar te chacoalhando hoje, para fazer com que você se mova em direção àquilo que você nunca se moveu. Deus está chamando você para você parar com as suas incertezas. Se você ouviu a voz de Deus e você tem uma direção, vá sobre essa direção de Deus. Você não precisa ter fé para acabar, basta você ter fé para dar o seu primeiro passo. Se Deus está te chamando para ir, você precisa mover de onde você está. E aí você me pergunta: mas pastor, como é que eu vou saber para onde é que eu devo me mover? Ei, você vai se mover para aquilo que arde o seu coração. Deus não vai fazer nada com você sem que primeiro Ele coloque uma semente no seu coração. E quando você olha aquilo, quando aquilo vem aos seus olhos, a sua alma salta, o seu coração se alegra, você se emociona quando vê notícias daquela situação, quando as pessoas compartilham algo daquilo por que você é apaixonado, por aquilo que te faz arder o coração, você já quer saber, você já quer olhar. Deus está te movendo para este lugar. Abra os seus ouvidos para ouvir, aguce a sua sensibilidade, para tomar a direção. Deus está te chamando exatamente para onde arde o seu coração. Quer saber outra coisa? Para onde Deus te chama? O que você sente muita falta na comunidade aonde você está inserido.
Sabia disso? Nós vivemos numa comunidade de fé aqui. Mas eu quero levar mais adiante, eu quero levar para a sua rua, para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. O que lhe incomoda? O que lhe traz cabreiragem quando você vê uma determinada situação? Vamos fechar então um pouquinho mais. Vamos falar da comunidade Ágape, a nossa casa. O que lhe incomoda? O que você sente falta aqui dentro da comunidade Ágape? É exatamente isso para que Deus está te chamando. Eu quero te dizer, hoje de manhã estava conosco a Vanessa, uma menina, talvez vocês a conheçam, já está conosco há alguns anos. Ela é uma mulher casada, tem um filho pequeno, um cabelinho crespo, um cabelinho bem vermelho, pintado de vermelho, né? E ela estava ali. E há poucos dias atrás, o pastor Robson me chama a atenção, que lá a Vanessa está com um projeto, vai lá dar uma olhadinha como é que é, ver o que a igreja pode fazer por ela. E aí eu cheguei lá, oi, para lá, tudo bem? Ela é dona da Amora Aviamentos, aqui na rua, que vem do São Vicente. Ouço vozes. Manuel Francisco Coelho, aqui no São Vicente, perto do Sacolão, tá bom, Provese, ali. Ela é dona daquela loja. E eu cheguei lá, olhar, tudo bem, aquela coisa toda, tal. E daí, minha irmã, como é que é esse teu projeto? Na hora que eu chamo ela para aquilo que está ardendo no seu coração, ela assim, pois é, pastor, é assim, ó. Eu estava já esses dias assim, 2 noites, pastor. E aí a boca já vira para baixo, os olhos já enchem de lágrimas. Assim, eu já estava 2 dias, já, pastor, assim que eu já não dormia. Uma coisa começou a arder no meu coração, pastor. Assim, eu tenho que fazer alguma coisa por essas crianças que não têm material escolar, pastor. E ela foi empoderada dentro daquilo ali. Ardeu o seu coração, imaginando que poderiam ter crianças que iam começar o ano letivo e não tinha material, mas ela não tinha condições. Então veio a ela, ei, Deus nunca vai dar para você um sonho sem que Ele já tenha, sem que Ele não tenha providenciado os recursos para o sonho que Ele colocou na sua vida. Preste atenção nisso. Se Ele está negócio, nunca vai faltar o recurso. E aí ela procurou algumas pessoas e começou a arrecadar. E quando eu soube daquilo que ela tinha, algumas pessoas deram em valor para ela. Eu disse, não, Vanessa, vamos lá no atacado. Eu tenho um amigo que tem um atacado de materiais de escolar aqui. E eu vou te levar, vou apresentar para ele. Se precisar de CNPJ, nós vamos comprar no CNPJ da igreja. E eu levei a Vanessa, aquele toquinho de gente, 1,52 m. Lá estava aquele carrinho enorme. Ela agarrou naquele carrinho com as 2 mãos e andava para dentro, para lá, para o outro lado dos corredores daquele mercado, aquele atacado lá, feliz da vida, feliz da vida. E sabe como é que é, né? Mulher pequenininha lá invocada. Pensa que ela pegou o xing-ling, né? Estava lá, né? O lapisinho xing-ling, lá também pinta, irmãos, né? 1,99, Faber-Castell, 4,50. Ela falou lá, Faber-Castell. Borracha, Mercúrio, caneta, Bic, caderno, Tilibra. Deus nos chamou para dar o melhor. Se nós somos chamados, irmãos, e Ele tem mandado recurso, é porque nós podemos abençoar com o melhor. E aquela menina fez 50 kits escolares, todos com bolsa, e saiu abençoando pessoas. Algo que ardeu no seu coração, algo extraordinário. Pensa na felicidade de uma menina daquela ali. E Deus está te chamando exatamente para aquilo que arde o teu coração. E aí quero dizer para você que graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não teve um projeto que foi lançado aqui dentro da comunidade Ágape que parou por falta de recursos. Não teve que parou. Todos eles foram alcançados e alcançados com sobra. E olha que já foi casa, já foi reforma de casa, reforma de caminhão batido, motor de caminhão, carro, exame, enxoval, festa para crianças, festa missionária. Ei, se Deus tem colocado no teu coração um projeto, se Deus tem feito arder o teu coração, para que você seja bênção, se é direção de Deus sobre a sua vida, para que você seja bênção na vida de alguém, vem compartilhar com a gente, arrisca chamar os pastores para um tete a tete, e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Mas não pare, não fique na sua zona de conforto, não fique reclamando do que falta, seja você a diferença aonde
aonde você está inserido, seja na sua empresa, seja na sua família, na sua rua, no seu bairro. Mas se meter nesses sonhos, às vezes dá medo. Mas para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Olha o Greg Gorcel aí de novo me perseguindo. Ei, na Bíblia não diz que o Abraão não teve medo. Ele era homem como eu e você. Mas tome essa frase para você, para dar um passo em direção ao seu destino. Talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Mas entenda, não existe segurança maior do que você estar nos braços do Pai, na direção do Pai. Aleluia. Mas para você avançar em direção ao seu destino, você precisa de visão para enxergar além da onde você está. Você precisa de visão para enxergar além da onde você está. Eu imagino o quanto extraordinária é a sua vida depois de que você conheceu Jesus. Eu imagino como você tem tido dias felizes, que em meio às lutas, às provas, porque elas vêm para mim e para você, mas você se sente afortunado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Você precisa de visão para enxergar além de aonde você está. Deus disse para Abraão: eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A mulher do cara era estéril, irmãos. Deus às vezes faz umas coisas na vida da gente que a gente precisa de fé para acreditar. E é na fé mesmo que ele trabalha. Abraão já tinha 75 anos. Sara já não era mais uma menininha. Mas Deus vem para Abraão e diz assim: ei, não importa quem você é, eu farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É que nós precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos parar de dar desculpas. Tudo mostrava que era o contrário. Aquilo que Deus estava falando era algo irreal, e era algo, não era palpável. Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você um grande povo. O cara não tinha filhos com 75 anos. Mas a visão, quando ele ouve a voz de Deus, e ele resolve obedecer à voz de Deus, a sua visão foi para onde? Muito além de onde ele estava naquele momento. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Basta ter fé para acreditar que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E como é que se começa? Com pequenas atitudes. Como é que se começa? É desenvolvendo aquilo que Deus, para que Deus te chamou. Como é que você dá o seu primeiro passo? Algo pequeno. E é exatamente isso que Abraão fez. Ele se lança no caminho da terra que Deus ainda havia de mostrar para ele, já enxergando aquilo que Deus faria na sua vida. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Aquele que começou em você a boa obra, aquele que tirou você da onde você estava, de um lugar de incerteza, de um lugar de dor, de um lugar onde você não tinha a salvação. Deus lhe coloca entre reis, coloca entre o seu povo. Ele começou a obra em você. Ele é responsável por fazer você chegar no seu destino e ser ricamente abençoado, desde que você esteja exatamente na direção divina, na direção do nosso Senhor. Decida hoje avançar para o seu destino. Decida hoje tomar uma atitude. Decida hoje começar.
tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tenha disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal, tenha obediência em fé para arriscar através do desconhecido, e visão para enxergar longe, visão para enxergar, aleluia, além de onde você está. O que te falta para avançar para o lugar aonde Deus tem te chamado? Eu quero lhe convidar para estar de pé. Algo de extraordinário para nós vivermos na nossa vida. Algo tremendo de Deus para a nossa comunidade, para você que está inserido nela. De nós avançarmos para vivermos o melhor de Deus nas nossas vidas. Entenda, Deus só trabalha com princípios. É isso mesmo. E um dos princípios é que você se mova. Então decida hoje avançar para o destino divino sobre a sua vida. Quero convidar o nosso pastor Robson Mafra, para chegar aqui. Você que chegou na comunidade Ágape nos últimos 3 anos. Esse ano nós vamos fazer 13 anos de casa. E se você chegou aqui, aí nos últimos 3, 4 anos para cá, nós não éramos assim como nós estamos hoje. Tudo começou quando Deus nos chama e nós ouvimos a voz de Deus. O Espírito Santo nos deu sensibilidade para ouvir. E ela não começou num lugar amplo como esse, com o ministério de louvor, dessa forma abençoada, climatizado, não. A comunidade Ágape começou numa pequena garagem aqui no Promorá. Um lugar que eu brinco tanto com o Promorá, mas foi exatamente ali aonde Deus começou a pequena comunidade Ágape. Havia um destino preparado para nós. Nós estávamos exatamente na direção divina. Alguns meses nós estivemos ali adorando a Deus, e eram celebrações extraordinárias, 30, 32 pessoas. Aí depois nós viemos para cá. Pasmem vocês, já teve culto que estava eu, a Janice e o pastor, eu, a Janice e as crianças, o pastor e mais a irmã Lene, num sábado à noite, aqui dentro da comunidade Ágape. 2 anos se passaram, e Deus chama o nosso pastor Robson Mafra, para ser o pastor das nossas vidas. Robson trabalhava na convenção das Assembleias de Deus, uma sala climatizada, exatamente naquilo que ele toda a vida amou fazer, programador de computador. Ninguém dá palpite, ninguém fala, o cara trabalha sozinho. Deus tem feito uma grande obra na vida desse homem, porque tudo que ele gosta, ou gostava, é ficar sozinho. Ele se recarrega no silêncio. Mas Deus chama ele e diz assim: ei, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E hoje Deus está somando cada um de vocês dentro de uma direção divina, porque Ele tem para mim e para vocês algo de extraordinário. Decida começar, decida se mover em fé, decida sair da zona de conforto. Não há lugar pior de se estar como um lugar fora da direção de Deus. Decida hoje avançar para o seu destino divino, pastor Robson.